Montar um sistema de produção, né, com sustentabilidade, como se quer hoje, sustentabilidade no sentido dele mesmo se manter, né, em segundo plano, sustentabilidade com os aspectos ambientais. É um dos maiores desafios para a região do Nordeste semiárido, porque não existe nenhuma região como a nossa em lugar nenhum do mundo, né? Mesmo as outras regiões áridas e semiáridas tem latitudes diferentes da nossa. Então a gente tem o clima semiárido, ele é característico pelo volume de chuva, né? Então não com os aspectos geográficos gerais. E o nosso é bem peculiar. Então ao longo desses 500 anos, né, de Brasil oficial, vem se tentando formatar esse modelo. E meu pai, começando com o vovô e depois o papai, teve muito êxito nesse sentido, né, de entender a dinâmica mais segura, por assim dizer, para essa região. E aí ele sempre falava, né, de eleger, de estabelecer os elementos biológicos compatíveis com o clima. Essa história da gente tentar fazer pecuária baseada em irrigação tornar o produtor sempre colocar ele na posição mais vulnerável, né? Que o elemento que a gente menos tem aqui é a água, partindo do princípio de irrigar, né? 1 hectare de irrigação vai consumir aí entre 50 e 100 mil litros de água por dia. 1 hectare de pecuária de sequeiro vai consumir 50 a 80 litros de água por dia, né? É 1000 vezes menos, a demanda é 1000 vezes menor. Então, assim, diante desse cenário todo, desse entendimento todo, de uma vida, de duas vidas, né? De duas gerações, vovô e papai, esse formato, esse desenho, esse direcionamento que a Carnaúba deu, se mostra muito seguro. Não vou dizer o mais seguro, porque sempre tem coisa para melhorar, né? A gente tem sempre que aprender com os outros, mas se mostra um caminho muito seguro. Porque nessa brincadeira já são 50 anos de ordenha, sem parar aqui na Carnaúba, de zebu puro. Ordenha a gente já faz desde bisavô, né? Que se tira leite por aqui, desde vovó era queijeira aqui na Carnaúba. Então, assim, o caminho da pecuária, assim como é no resto do mundo, nas regiões áridas e semiáridas, o caminho da pecuária é o caminho mais próspero que a gente pode seguir. E aí você aprofunda mais esse conhecimento, você vai estabelecer esses elementos biológicos que te permitem produzir indicadores positivos. E esses indicadores que a gente fala começam desde das plantas, né, que vão servir de alimento para a pecuária, a raça e o manejo. Tem um ditado que diz que cada canto tem seu pasto, cada pasto tem seu rastro. Isso é uma frasinha curta, mas ela diz muita coisa, né? Cada ambiente, a gente tem que definir o que é possível de ser plantado e o que é possível de ser criado, né? Se você entende essa lógica, fica muito mais fácil de você ter sucesso, ter êxito na pecuária. E aí o Sindhi, ele é uma raça milenar, moldada nessa região aí desse rigor climático lá do Paquistão, era a Índia, hoje é Paquistão, de temperaturas, de gradiente de temperatura muito alto, né, a diferença de temperatura muito alta de extremos e de pouca pluviosidade. E é uma raça milenar de mais de 5.000 anos, os registros apontam para isso. E ao longo desses 5.000 anos, morando nesse pasto, nesse canto, moldou o gado para um animal sendo de porte médio, de médio a pequeno, né, no padrão de classificação de gado. No nascimento são bezerros bem pequenos, né, de 19 quilos, de 20 quilos. Isso é corretíssimo, né? Isso faz com que a vaca não tenha problema de parto nenhum e faz com que ela tenha uma involução uterina mais rápida. Isso vai permitir a ela uma reconcepção adiantada, que isso é muito positivo, né? O efeito da fertilidade dentro da tua composição de números, do teu desfrute. Então, a natureza moldou elas ao longo desses milhares de anos para ser um animal de porte pequeno a médio. Né? Quando eu falo porte pequeno a médio, a gente tem vacas aqui nesse sistema de forragem, né? Elas agora não estão no pasto, mas estão na nossa forragem, que é palma forrageira, como vocês estão vendo aqui na cocheira, palma e núcleo mineral. A gente tem um uso bem moderado de concentrado, que se limita, a vaca vai comer concentrado aqui naquele terço inicial da lactação, até os 100 dias mais ou menos, que é quando ela está no pico de produção, e esse consumo varia de 1 a 3, 4 quilos. Pois bem, e recria, tudo feito a campo, somente campo, né, no período das águas, e campo com palma e esse núcleo mineral que a gente faz aqui.
Nesse modelo de criação, a gente tem um gado que oscila no peso adulto de 350 a 440 quilos, as fêmeas. Os machos Cindy, daqui da Carnaúba, eles pesam entre 650 e 800 quilos. Esse é o modelo. São animais de perna mais curta, né? Quando você faz a proporção comprimento de perna, costela, e isso dá uma medida bem proporcional. Você caracteriza um animal de ser profundo, porque ele tem a perna bem mais curta, né? E a costela mais profunda. Essa costela mais profunda reflete em capacidade digestiva, em capacidade respiratória, em saúde, né? Em produção de leite, em comprimento do trato digestivo, porque vai ter uma área de absorção maior. Por isso, talvez também, né, o metabolismo do Cindy é uma coisa diferenciada, que a gente vê o Cindy engordar comendo uma ração em que outros até iam ter paralisia ruminal, como a gente bem viu aqui no estudo final da década de 90, quando a universidade trouxe uns animais cruzados de holandês, cimental e chuíto. Foi uma seca brava danada, acredito que 97, 98, e esse gado teve que ter submetido a bagaço de cana, e na época era tanto gado que a gente tinha que dar comida que não dava tempo de hidrolisar. E esses animais cruzados tiveram paralisia ruminal, né? E aí Cindy e Arguzerá tiraram de letra. O Guzerá foi o primeiro zebu que veio para aqui, para Carnaúba, para o leite, né? Foi o vovô que trouxe em 34. Foi o responsável por alavancar, deu início ao alavancamento, né, do crescimento em número e do crescimento conceitual do rebanho da Carnaúba. Chegou aqui em 34, o vovô trouxe lá do Rio de Janeiro, da Itaoca, né, de Cantagalo, no Rio de Janeiro, da fazenda do Coronel João de Abreu. O gado Guzerá JA é tido como o principal rebanho do Brasil, né, e muitos bons rebanhos que tem no Brasil hoje têm origem justamente no rebanho JA. Isso é um livro onde está catalogado os certificados dos primeiros touros, os primeiros animais que vieram aqui para Carnaúba. Esse primeiro, por exemplo, é do Macuco JA, da década de 50, 1955. E aqui seu João de Abreu descrevia, né? Não tinha serviço de registro nessa época ainda, a BCZ. Então ele fazia um certificado manual, onde tinha todos os dados dos animais, pai, mãe, dia de nascimento. Aqui ele descrevia os animais, onde tinha dizendo as suas características, no caso os sinais, ó, chifre, lira, orelhas claras. Ele descrevia o animal, né? E o pai também, a mãe também. Aqui está, no caso da mãe, animais descendentes da importação da Índia, do zebu Gujarati. Ele descrevia o animal para poder ter um certificado de registro, já que nesse tempo aí não tinha associação ainda que fizesse esse serviço. Daí por diante ele começou a colocar algumas fotografias de animais que se destacavam dentro do rebanho dele. E mais para frente, que foi tendo os dados dos animais, ele destacava um animal leiteiro, um bom de carcaça, que no caso era o touro, e uma vaca que fosse campeã de gordura. Então o rótulo do gado JA era um gado manso, leiteiro e manteigueiro. Ele tinha essas três características em mente, né, no processo de seleção do rebanho Guzerá. E atrás do registro, daí em diante, ele começou a colocar tanto a genealogia como também alguma produção de leite que se tivesse daí em diante, né, quando ele começou a ferir o gado. E isso foi catalogado aqui na Carnaúba, por um tio nosso, tio afim na verdade, um grande amigo do meu pai, tio Nilton, onde ele catalogou todos esses certificados de registro de fazenda, que seu Joãozinho ia passando para meu pai à medida que fosse adquirindo. Aqui a gente tem dos três primeiros que meu pai comprou. No caso, o macho, né? Líder JA, que foi o primeiro macho que ele comprou, dele mesmo pessoalmente, está aqui. Vendia seu Manuel Dantas Vilar. Esse foi o primeiro macho. E em seguida a gente tem das três fêmeas. Uma foi Latina, tá, a primeira, onde
Aqui ele descreve também as características dela, né? Os dados de pai, da mãe, data de nascimento. Atrás já com alguma genealogia. E assim por diante. No caso, a segunda vaca que foi Líbia JA. E a terceira delas, Turista JA. Essas 3 vacas e esse touro foram as 3 primeiras, 4 com o touro, que meu pai comprou dele pessoalmente, já no caso sem meu avô, né, de lado. E são essas 3 cabeças que a gente tem aqui no terraço da casa. Podemos dizer que foram as 3 primeiras vacas de meu pai mesmo. Antes, no caso, tinha sido as compras feitas por meu avô, né? Que a primeira foi em 1934. É um zebuíno também de regiões desérticas, né? Primo da raça Cindy nesse sentido. E aí vou já com essa intuição, que ele tinha um instinto zootécnico muito apurado, né? Em 34, começo do século XX, já enveredando, crescendo exponencialmente a pecuária aqui nas fazendas, pensando em aprofundar e aprofundando a pecuária aqui nas fazendas, e preocupado porque a disponibilidade que se tinha da genética naquele momento era de gado taurino, né? Você não tinha zebuíno. E ele cuidou de pesquisar. E o taurino europeu puro vindo para cá, não tinha, você estava totalmente vulnerável e tinha uma limitação extrema de crescimento por causa do rigor climático. Então o vovô buscou de estudar, né, de procurar, e achou a referência do Guzerá e foi atrás. Então deu início acho que esse novo momento da pecuária na Carnaúba e no Paulito começa aí com a entrada da raça Guzerá. Uma raça fantástica, outro zebuíno milenar de 5 mil anos, né? Moldado, formatado em condições severas ao extremo, né? Na Índia, ainda com a população quase que 10 vezes mais do que o Brasil, não tem espaço, não tinha como estar formando gado a partir de grão, né? Então o gado segue esse conceito que a gente prima aqui, de usar os insumos que tem disponível na região, que a gente possa plantar e produzir aqui. E não há uma pecuária baseada em insumo comprado, de ração, de grão, de volumoso comprado. Então segue bem essa linha de raciocínio, se permite usar em cruzamento com extrema eficiência o gado Guzerá, tanto para corte, para gado de corte, como para gado de leite. É um zebuíno muito versátil nesse sentido. E para mim é imbatível em cruzamento o gado Guzerá. É um gado que o papai chamava que é o gado da cor do céu quando quer chover, né? Que pra gente aqui o céu quando quer chover é uma bênção para nós, é o momento mais aguardado, é o visitante mais ilustre da Carnaúba, é a Senhora Chuva, e quando ela está perto de chegar, os ânimos, as alegrias, todas se renovam, e essa era a comparação que o papai fazia, né? A cor do Guzerá é a cor do céu quando quer chover. É um gado de porte médio, o peso das nossas vacas aí giram em torno de 420 a 450 quilos, na imensa maioria. Isso em regime de campo, né? Como vocês já bem sabem, o modelo de produção da Carnaúba. Vaca que tem essa lira aí linda, né? Essa cabeça seca, essa boca larga, pescoço comprido, pelo fino, brilhante, sempre luzidio. Vaca de ossatura fina, mas muito forte, que é gado feito para caminhar, o Guzerá. E um gado de uma conversão impressionante, uma vaca de saúde impressionante. O gado Guzerá praticamente não adoece, é um gado de um motor fora de série, né? Vacas longevas, a gente tem vacas aqui com 10 lactações, com 11 lactações, vacas com 12 lactações. Isso para um criatório é importantíssimo, a longevidade do rebanho. Vacas que apartam bezerros muito bons, muito disputados para corte. Vacas que apartam bezerras, né, que são cada vez mais disputadas aí no mercado, seja pura ou seja cruzada, para receptora, para cruzar F1, o Guzerá, para cruzar F2 o Guzerá vai, né? Então assim é uma ferramenta formidável, uma ferramenta versátil, que se você quiser direcionar para leite, direciona, se você quiser direcionar para corte, direciona.
Nossos touros são na faixa aí de 800, 850 quilos, 750 quilos. Né? Touro que aguenta cobrir aí 50, 60, 70 vacas a campo sem problema nenhum. Como eu falei, é um gado que sabe andar, é um gado andeiro. O Zerá gosta de andar, gosta de caminhar, bate os 4 cantos do cercado, né? E caminha no sol, caminha na chuva, caminha na ladeira. É um gado muito bom. Quem cria Guzerá, desse Guzerá moldado para campo, tem satisfação, não se arrepende de forma alguma de ter um animal desse no curral. O sistema de criação da carnaúba, no processo de aprendizagem que se teve nos últimos 40 anos, né, a gente chegou a se rotular, e daí em diante a gente viu que a base de qualquer criação, desde planta a raça de animais, o primeiro conceito que a gente tem que levar em consideração é a rusticidade. Consequentemente, em seguida, depois a produção, né? Então, a rusticidade, nesse caso, quem se pode lapidar e fazer isso é a própria natureza. Então, foi visto desde o começo das criações de gado, cabra e ovelha, iniciou-se com raças não adaptadas a, vamos dizer, a nossa latitude. Então, iniciou aí um processo daí em diante de aprendizagem, né? E o conceito da rusticidade, que tem que estar os animais, o clima, que aí nessa hora aí junta a chuva, né? Solo e planta, todos eles em sintonia. Então a raça de gado europeia, que no início foi criada aqui, né? E raças cruzadas, foram de água abaixo. Foram mais de 8 raças de gado, mais de 5 raças de cabra. E isso foi com que meu pai, no processo de formação dele, né, aqui na região seca, aprendesse o suficiente para daí em diante notar que qualquer coisa que se for criar aqui, né, nesse bolsão seco do Nordeste seco, essa área seca do Nordeste que não é passível de irrigação, a não ser mais do que 1% ou 2% da área da fazenda, o que não permite se produzir durante o ano todo, um período todo, com confiança. Então ele viu que tinha que ter raça de animais adaptada a essa realidade, longe de irrigação, que ele viu também, né, depois de quebrar a cara, que nessa região não daria certo. Então ele começou a ver que tinha que corrigir a raça dos animais. Partiu para buscar os zebuínos, né, de regiões pré-deserto, e animais europeus de regiões de latitude adaptada e apropriada, associando a da gente aqui do Nordeste seco, do Bolsão seco, a região mais seca do Brasil, né? Então a raça Curraleiro Pé Duro, recentemente oficializada, né, pelo Ministério, a carnaúba já cria há mais de 15 anos, de rebanhos de criatórios tanto do Goiás como da região do Piauí, que foram os 2 estados que mais segregaram e mantiveram essa raça em preservação. Então a gente, através desses colegas, a gente conseguiu um grupo, e a Embrapa do Piauí também, conseguimos um grupo desses animais para colocar na região do Cariri da Paraíba. E a gente tem, a cada ano que se passa, a gente tem visto que os números dele vem surpreendendo a gente. A idade do primeiro parto surpreende, né? Os animais muito prolíficos. A idade o intervalo entre parto também curtíssimo, né? O ideal, já que o processo de show da gente aqui também é curto, ele está totalmente aclimatado, adaptado a esse regime de chuva. Então são os animais precoces, e nesse processo, né, já que a gente tem a rusticidade neles, a gente vem passando por um processo de melhoramento genético na função leiteira, né, que é a ferramenta, que é a atividade principal de qualquer região seca, né, é a função leiteira. Então a gente vem melhorando a escolha de reprodutores, adquirindo algumas matrizes. Já temos matrizes de 9, 10, 15, até de 20 kg de leite de produção. Um rebanho bem pequeno, mas a gente procura ver se vão multiplicar isso aí através de algumas de FIV,
para poder esse número ser bem maior e colocar em prática no rebanho inteiro. Porque através dessa homogeneização do rebanho, né, todos eles com o mesmo índice de produção, é que se tem uma maior produção dentro da raça. Então a gente vem no processo de melhoramento. A cada ano que se passa os índices melhoram. E o que tem surpreendido a gente, o que vem surpreendendo a gente cada vez mais nessa raça, é a questão do manejo com eles, que também tem sido uma coisa que facilita muito, né? São os animais dóceis, de fácil manejo, de fácil... também tem uma facilidade muito grande no processo de amansar para poder ser ordenhado também, né? Ordenha mecânica, também tem sido um processo muito bom, e os números que outros colegas têm tido em relação à carne, a qualidade da carne dele, né? Que tem surpreendido algumas raças que se dizem especializadas, com um melhoramento já de mais de 100 anos, comendo uma comida que eles não comem, né? Que essa região não é passível de dar. Então é uma raça mesmo adaptada a essa região, a essa realidade da gente, a essa latitude da gente, que tem uma boa carne, né? Já aprovada, que tem um leite de qualidade, também a gente já está conferindo isso. Já temos mais de 10 vacas partindo de 8 kg de leite. Então, à medida que o tempo for passando, né? Do jeito que foi com o Guzerá, foi com o Cindy, eu acho que a gente, brevemente, a gente vai ter um recurso genético aí de boa produção leiteira. Rústica já é. E disseminar essa genética, assim como nas cabras nativas, nas ovelhas nativas e no gado zebu, foi feito nos últimos 30 anos. Esse é o ambiente duro. Então esse é o pasto que a gente oferece, esse é o cenário que oferece, e para cada pasto precisa do seu rastro. Então o rastro que tem que pisar aqui é esse rastro aí. É o rastro desse gado, é o rastro do Guzerá, é o rastro do curraleiro pé duro, para dar mais segurança, sobretudo, ao criador, né? Nós não somos os maiores produtores de leite, mas nós produzimos com segurança. Nós não temos as vacas maiores, mas nós temos as vacas mais eficientes. Nós não temos os touros maiores, mas a gente tem touro de campo, touro com eficiência. Então o porte médio do gado permite ao produtor ter um desfrute maior na produção de bezerro, um desfrute maior na produção de leite. Isso é uma conta fácil, que todo mundo que... É muito bom ser selecionador, né? É muito gratificante, é empolgante. O selecionador é um grau a mais do criador. É um criador que aprendeu mais profundamente a pecuária. E aí quem está querendo ingressar nesse caminho, eu aconselho que entre, que é muito bom. Primeiro por gratificação pessoal, né? E depois para o negócio também, você valoriza o animal. Você faça uma conta simples. Apartou a vaca, pesa o bezerro. E faz a relação do peso, divide o peso do bezerro pelo peso da vaca. Aí é naquela continha fácil. Você imagina aí essas vacas de 700 kg, para dar um desfrute de 50%, tinha que apartar um bezerro de 350 kg. A gente sabe que isso é fora da nossa realidade, né? Enquanto que essas vacas aqui de 350, 400 kg, apartam um bezerro de 200, 220 com folga. E aí você vai para desfrutes que da ordem de 48% a 55%. Então tua vaca é mais eficiente, entendeu? Isso é matemática. Uma vaca dessa de 400 kg produzindo 4.000 kg de leite, ela vai dar 10 vezes o peso dela em leite, né? Nesse cenário, comendo essa comida, nesse pasto. E uma vaca de 700 kg para manter a mesma proporção é uma vaca de 7.000 kg, que isso para zebu a gente sabe que é mais complicado. Então é onde o cara deve fazer conta e enxergar os números que são apresentados a ele, né? Ele não pode pensar só em número absoluto, tem que aprofundar mais. Então eu prefiro uma vaca de 400 quilos produzindo 4.000 kg de leite, apartando um bezerro de 200 quilos, a uma vaca de 700 quilos com a lactação de 5.000 quilos, que seria maior do que a de 4.000, e apartando um bezerro de 250. A minha vaca menor é muito mais eficiente do que essa vaca maior. Então atentem para isso, né? A gente tem que ter... essa é uma experiência nossa, e aí a gente reparte para o povo todo aí que quer... Quem quiser dar ouvido, que faça bom uso dessa informação, né? Que faça bom uso da informação. São conceitos básicos, importantíssimos,
que vão te proporcionar sucesso ou não na criação. E a gente pode afirmar assim, ao longo depois dessas décadas todas, de todas as secas que nós passamos pelo pior período de seca da história que se tem registro, que foi de 2012 a 17, e não fosse o búfalo, não fosse a palma, não fosse o cinde, não fosse o guzerá, e recentemente o curraleiro, as cabras e as ovelhas nativas, eu acredito que a Carnaúba, assim como várias outras fazendas, teriam fechado as portas. E graças a Deus foi muito difícil para a gente passar, e a gente, com a ferramenta certa, saímos fora, né? Estamos aqui para contar a história e na folga que tem de chuva o rebanho já explode em crescimento, é bezerro, curral cheio de bezerro, nunca nos faltou leite, né? Nunca deixamos a produção de queijo. Enfim, é um modelo que a gente tem gosto de apresentar para os outros criadores, né? E é contar essa história nossa, de dificuldade, de acerto, de erro, e a pecuária sempre no centro de tudo, a dedicação da gente, tudo envolvido, focado aqui dentro da fazenda, pensando de dia à noite como é que faz essa pecuária melhor, como é que a gente aumenta os índices, como é que a gente melhora os índices. E esse trabalho tem sido, além de positivo, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista dos indicadores de carne, de leite, financeiro, é um trabalho que envolve a família toda, né? Pecuária vai além de negócio. Pecuária é uma paixão e é para quem tem paciência, é para quem gosta mesmo. Esse aqui vamos dizer assim, o criador olha para uma vaca diferente do que o industrial olha para uma máquina, né? Aqui, o recurso financeiro da gente parte daqui da pecuária, mas a gente tem um olhar diferenciado desse ponto de vista, não é só financeiro, né?